obrigado. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Que frase e que versículo forte é esse em relação à família. E eu lhe peço a Deus que seja verdadeiro para essa pessoa, porque toda a tua palavra é verdadeira. O homem é mentiroso, porém o Senhor sempre verdadeiro. E eu lhe peço, Pai, que essa casa se converta, que o Senhor visite, Pai, aqueles que estão enfermos. Visita o rapazinho, o Noah. O Noah, ele está, Pai, com infecção generalizada no hospital, e eu já orei a Ti, mas oro de novo, pedindo a Ti agora que o Senhor visite essa criança e dê a ela, Pai, a chance de viver e crescer e Te conhecer, em nome de Jesus. Eu te peço, visita o Noah agora, para a Tua glória, Pai. Vai passando desde o alto da cabeça até a planta dos pés, destruindo toda infecção generalizada no corpinho dessa criança, em nome de Jesus. Eu te peço isso, Pai. Agora nós servimos ao Senhor, a um Deus que tudo pode, que envia um exército de anjos para atender nosso pedido. E obrigado por esse amor, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, e pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Bom dia. Pode sentar em nome de Jesus. Gostei desse bom dia. Vocês estão ficando cada vez melhor, hein? Cada vez melhor. Um bom dia gostoso mesmo. Ezequiel 11. Vai lá em Ezequiel 11 em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11. Nós hoje começamos um propósito para Deus, somente no mês de setembro, tá? Tente não perder nenhuma quarta-feira de setembro, porque hoje eu começo um propósito para limpar o seu coração, para limpar o coração dos seus familiares, não só o seu, mas familiares também. Então você vai hoje colocar o coração e a pedra aqui no sangue do Cordeiro e vai levar para casa outro coração com uma pedra, para você continuar escrevendo o nome das pessoas. E aí você pode usar cada semana uma pessoa, ou colocar o nome de todas elas nos corações. Aí você vai ser usado por Deus. Mas toda quarta-feira vamos colocar o coração no sangue do Cordeiro. É esse sangue que purifica a gente e nos perdoa de todo pecado e purifica de toda injustiça, disse o apóstolo João. Amém? Diminui só um pouquinho, pouca coisa aqui, o retorno, pouca coisa, bem pouco, isso. Aí, para ir, som, só para pitar, é para diminuir, não é aumentar não. Amém, Jesus. Melhorou um pouquinho. Vamos lá então. Ezequiel capítulo 11, 17. Diz assim no 17: portanto, dize, assim diz o Senhor Jeová: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel, e virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis, e todas as suas abominações, e lhe darei o mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então Deus promete uma verdadeira revolução dentro de um ser humano, tirando o coração de pedra, endurecido, enrijecido, que não permite que ele dê a direção, que ele venha operar. Ele promete que vai fazer, mas ele dá uma dica, ele fala: primeiro eu quero tirar as coisas detestáveis, abomináveis do meio de vocês. Irmãos, nós precisamos permitir que Deus entre na nossa vida e tire aquilo que é abominável, aquilo que é detestável. Você vê que é um processo. Tudo que é detestável, que não agrada a Deus, abominável, que não agrada a Deus, a gente vai tirando. E conforme a gente vai tirando da nossa vida, Ele vai tratando o nosso coração. Eu vou falar bastante sobre o seu coração, sobre o meu coração, sobre o nosso coração hoje. Mas
Quando ele fala de coração, ele está falando automaticamente dos meus pensamentos, desejos, minhas vontades, porque o coração aqui não é o órgão, o coração aqui, logicamente, são as suas práticas, os seus desejos, são as suas vontades, são os seus pensamentos. Amém, irmãos? Ele diz: eu vou mudar seus pensamentos, eu vou mudar seu entendimento, vou transformar você completamente, mas você tem que estar disposto ou disposta a tirar do meio de vocês também tudo que é detestável para mim, tudo que é abominável para mim. Se tiver nessa disposição, tem gente que não está, então os pensamentos não mudam e a pessoa continua igual, mas Deus quer mudar completamente e tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Eu vou voltar aqui, tá? Provérbios 27, vamos lá atrás agora, né? Está em Ezequiel. Provérbios 27. Por que isso é importante? É importante você tirar o que é detestável, tirar o que é abominável, e permitir que Deus trate o seu coração, para que Ele te dê um coração de carne, não de pedra, né? Uns pensamentos então que não são duros em relação a Deus, mas uns pensamentos que vão adorar o Senhor, né? A gente pensa tantas coisas, né, irmãos? Olha aqui, ó, Provérbios 27, versículo 19. Provérbios 27, 19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem corresponde a quem? Ao homem. Então você vê uma pessoa nervosa, os pensamentos dele estão influenciando aquilo que essa pessoa pensa, aquilo que essa pessoa deseja. As vontades daquela pessoa estão influenciando para que ela transmita esse nervosismo. Tem gente que fica até doente porque não controla seus pensamentos, não controla seus desejos. E aí a Bíblia fala que uma alma abatida, ela seca até os ossos. Então, uma pessoa que não consegue mudar seus pensamentos, uma pessoa que não consegue permitir, não tira o que é abominável, o que é detestável, não permite que Deus trabalhe no seu coração, tirando a pedra, colocando o coração de carne, essa pessoa ela vai ter muitos pensamentos que não agradam a Deus, e ela não vai conseguir se livrar desses pensamentos. Alguns deles são abomináveis, são detestáveis, e o problema não é o seu pensamento, o problema é que esse pensamento ou esses pensamentos vão gerar. Amém, Jesus? Deus quer limpar seus pensamentos, Ele quer limpar o seu coração, tirar a pedra e colocar a carne para você poder adorá-lo. Do jeito que o rosto na água reflete o próprio rosto, você olha para a água, você vai ver seu rosto. Da mesma forma é o coração. Então seus pensamentos vão refletir. Se eu parar para conversar com o irmão, e o irmão começar a falar para mim assim: pastor, estou com ódio daquele vizinho, se eu pudesse passava por cima dele. Pronto, já sei como é que ele é. O pensamento dele já refletiu para mim o caráter dele. Não mexe com ele não. Se mexer com ele, ele vai... Não, só estou dando exemplo, mas ele não é assim não, tá? Um pouquinho talvez. Amém, Jesus? Mas ele não é assim não, ele é servo de Deus, diga graças a Deus. Amém, Jesus? É só um exemplo que eu estou dando. A forma como você age, você fala assim: poxa, esse homem é porque pensa desse jeito, é porque foi criado desse jeito, é porque tem uma cultura desse jeito, é porque isso está dentro do coração. E quando o que ele está dizendo, o seu coração vai externar quem você é. Então você fica um pouquinho com a pessoa, você percebe logo. E não se iluda não, irmãos, não se iluda não. Se você parar para conversar com uma pessoa que vive criticando, vive brigando, vive falando, só criticando as pessoas, não tem nada de bom para te falar, esse coração está ruim. Porque do jeito que o rosto reflete na água o rosto, o coração também reflete o homem. Entendeu isso? Sim ou não? Então, se aquela pessoa só fala de doença, só fala de derrota, só fala de ira, só fala de pecado, só fala de coisas pecaminosas, só vive criticando as pessoas, só vive falando com falas de ódio, é o coração que está refletindo quem aquela pessoa é. Amém, Jesus?
Do jeito que o rosto reflete o rosto na água, o coração reflete o homem também. E a gente precisa ter um cuidado com isso. E aí é uma dica para você que já é de Deus. Você que já é de Deus e para do lado de uma pessoa que você até ama, talvez até familiar, gente de casa, né? Mas que vive falando de... Tem gente que é, sei lá, irmão, tem gente que é muito estranho, né? Porque assim, a gente espera que as pessoas com o tempo peguem experiência, não é? E vai crescendo. Aí você vê uma pessoa experiente, você vai sentar para conversar, até para aprender alguma coisa, meu Deus do céu, você sai de lá pior do que você entrou. Porque a pessoa só fala de coisa ruim, só fala de assalto, acidente, cuidado com passar por ali, porque olha, aqui está difícil, agora, aqui já foi bom, mas agora esses dias teve um assalto, uma gritaria. 10 anos morando no lugar, uma vez que viu um assalto, uma gritaria, a pessoa já está falando que o lugar não presta mais. Entendeu? Quer dizer, cuidado, porque esse coração, o coração está cheio de ódio, de ira, de medo. O coração reflete o homem, irmãos. Você tem que ter um cuidado, que o coração reflete o homem. Capítulo 4, versículo 23. Provérbios ainda. Isso aqui já é conhecido nosso. Capítulo 4, Provérbios, onde você está, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o quê? O teu coração. Por quê? Dele procede as saídas. Tudo então começa onde? Nos seus pensamentos, no seu coração. Se você só pensa em doença, vai ficar doente, hein? Geralmente quando você vê uma pessoa que só fala de doença, é uma pessoa sem fé. É uma pessoa que só pensa em doença. Aí você vai pensar assim, também, pastor, ela só vive doente, por isso que ela só fala de doença. É o inverso. Ela só fala de doença, por isso que ela está doente. A pessoa pensa assim, não, ela só fala porque está sempre doente, só tem doença. Não, ela está doente porque só fala disso, só vê isso. Eu falei isso aqui outro dia, eu estava num lugar perto da minha casa, e tinha ido morar lá poucos meses morando lá, e ali eu fui comprar um lanche para a gente estava recém-chegado na rua lá, e eu fui lá comprar um lanche, e eu vi um assunto lá, um papo lá de cima. Poxa, viu o que aconteceu? Hoje mesmo, lá na frente, lá, meio-dia, na hora de colégio, assaltaram, levaram o carro da fulana de tal, ela estava com a criança, botaram todo mundo para fora e levaram o carro dela. Aí a pessoa falou assim, é por isso que eu só compro carro velho, não compro carro novo. Aí o outro falou, aí me colocaram na conversa. Eu não gosto de entrar nessas conversas, irmão. Aí me colocaram na conversa. O que o senhor acha? Eu falei, meu Deus do céu, para que eu fui chegar aqui agora, justamente agora? Eu falei, olha, me diz, qual foi o carro? Qual era o carro dessa pessoa aí? Era um carro assim, era 0 quilômetro? Não, então roubaram o carro velho, foi isso? Porque o senhor está falando que não compra carro novo para não roubar o seu carro velho, mas o carro dela não era velho? Era. Então, o que eu penso é que isso aí existe em qualquer lugar, desde muito tempo. A lei de Moisés já falava contra furto e contra roubo, porque isso já existe há muito tempo. Só que a gente anda tão assustado, que se uma criança instalar um estalinho, lembra daqueles estalinhos de jogar no chão? A gente brincava muito quando era criança. A gente anda tão assustado que se a criança fizer perto de você, assim, pá! Um estalinho, um barulhinho tão bom, você já se joga no chão. Já acha que é tiroteio. De tão assustado que a gente anda. Calma. Amém, Jesus? Primeiro que quem te livra é Deus. Você pode estar no lugar mais seguro da face da terra, se Deus não te livrar, lá você vai ser assaltado. Lembra, alguns anos atrás, que a mídia ventilou bastante um assalto num condomínio na Barra da Tijuca? E não sei se você vai lembrar, mas a mídia ventilou muito esse assalto, porque era exatamente o condomínio da Fátima Bernardes e do Boni, que na época era marido dela, agora já se separaram, na época era marido dela. Você lembra disso? Alguém lembra disso? A televisão falou direto. Você vai lá ver esse condomínio lá na Barra, cheio de segurança, irmão. Mas não é que assaltaram o condomínio?
Quem guarda a gente é Jesus, irmão. Entendeu? Quem guarda a gente é Jesus Cristo. Não é que você vai agora ficar fazendo besteira, como eu vejo às vezes. Domingo vem de manhã, 6 horas da manhã, tá lá uma menina sozinha no ponto do ônibus com um baita de um iPhone na mão. Aí, brincadeira, né? Essa pessoa não para pensar, né? Não para pensar um pouco. A gente não está vivendo uma época de dar um mole desse. Não é que você vai fazer isso, você vai se cuidar. Mas não tem que andar com medo. Se eu for andar com medo, então nem saio de casa, vou ficar em casa. Amém, Jesus? O coração, tudo vai começar aqui. Que na verdade, quando a Bíblia fala de coração, está falando dos seus pensamentos. Então, o que a Bíblia está mandando fazer? De tudo que eu tenho que guardar, eu tenho que guardar os meus pensamentos. Quando ele fala de tudo que o homem deve guardar, guarde o seu coração. Ele não está falando de você ficar comendo comida gordurosa e o seu coração ficar sendo bombardeado para você ter um infarto. Não, ele está falando dos seus, embora você também tenha que cuidar do coração que bombeia seu sangue, lógico. Mas ele está falando do seu pensamento. Porque o diabo, ele vai minar o seu pensamento. Ele quer colocar pensamentos dele no seu coração. Porque quanto mais você pensa em coisas abomináveis para Deus e detestáveis para Deus, mais coisas abomináveis e detestáveis vão seguir você. Amém? Por isso que nós temos que guardar o nosso coração. Quem está entendendo, diga amém. Mas olha só, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45. Eita. Amém? Posso falar? O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Olha para mim. Olha para mim. Calma, a gente vai ler o restante. Olha para mim. O homem bom, do seu bom tesouro do seu, tira o quê? Tira o bem. Então, o que é um homem bom aqui? É um homem, é uma pessoa. Aqui é sentido genérico para homem. Uma pessoa que não permite que maus pensamentos permaneçam. Os maus pensamentos vêm para todo mundo. Todo mundo. Todo mundo aqui tem um coração, todo mundo aqui pensa, todo mundo aqui é ser humano, todo mundo aqui tem uma carne, todo mundo aqui tem pensamentos. Entende? Então os maus pensamentos, eles vão atacar você o tempo todo. Você é que tem que processar. Você que tem que ser uma pessoa boa aos olhos de Deus. Não boa aos olhos do mundo, aos olhos de Deus. O que é uma pessoa, um homem bom, que do seu bom tesouro tira o bem? O que é? É uma pessoa que quando vem um pensamento contrário, ela já repreende. Família, hoje é família. A mulher está em casa. O marido tinha um passado escabroso, um passado complicado, um passado de bebedeira, um passado de vício, um passado de prostituição. E agora ele está vindo para a igreja. Poxa, glória a Deus. Aí a mulher está em casa. Aí o marido demora uns 15 minutos além do horário que costuma chegar. Qual é o pensamento que vai vir para a mulher? De novo. Pode ter a certeza que ele encontrou algum amigo e já voltou para a favela. Pode ter certeza que ele encontrou algum amigo e já está bebericando de novo. Caramba, dessa vez eu pensei que ia. Você precisa pegar esse pensamento, repreender esse pensamento, para tirar esse pensamento na hora imediata que ele chega. Então bateu o pensamento, de novo não, diabo, você está amarrado, em nome de Jesus. Ele agora está convertido, é homem de Deus. Entendeu? Sim ou não? O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o quê? O bem.
o que faz bem, o que é do bem, bens, coisas boas, conquistas. O homem bom, ele processa os pensamentos, isso é o homem bom. Ele processa os pensamentos, essa pessoa processa os pensamentos que chegam até ela. E nós recebemos, somos bombardeados durante o dia e até a noite com pensamentos ruins. Entendeu? Nós somos capazes de olhar para uma pessoa e já ter um pensamento ruim sobre ela, sem nem conhecê-la. Pela roupa que ela veste, pelo jeito que ela é. Entende? Sim ou não? Se entrar aqui agora um rapaz todo tatuagem, cheio de piercing, e sentar do seu lado, você vai olhar assim, ó, e já vai vir um monte de pensamento. Hein? A gente precisa aprender a controlar os pensamentos. E aí, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa igreja. É assim. Ah, mas se ele for mal pessoa? E se ele for boa pessoa? E se até agora é o meio que ele vive, é a cultura que ele tem, e ele decidiu fazer isso no corpo dele? Isso é problema dele. E às vezes é uma excelente pessoa, mas a gente já vem um pensamento maligno. O crente tem essa mania. A gente pré-julga uma pessoa, né? Um pré-julgamento pelo que ela faz, pela cultura dela, pelo jeito dela. Ou você acha que não tem pessoas que têm uma religião afro que é excelente pessoa? Isso é melhor do que muitos de nós. Ou você acha que não... Irmãos, pelo amor de Deus. Amém, Jesus? Só que vem um pensamento, e a gente já quer julgar a pessoa pela cor da pele, pela maneira de vestir, pela religião que ela professa. A gente já julga logo. Julga ou não julga? E eu vou dizer a você, isso é natural do ser humano. Vem o pensamento. A gente também é julgado. Crente, bitolado, mente fechada. E isso para ser bem ameno, né? Porque às vezes fala muito mais mal da gente, né? Muito mais mal da gente ainda. Tem crente que é demitido de empresa porque está com a Bíblia, porque lê na hora do almoço. Quantas discriminações a gente vê acontecer, o crente sendo demitido porque é crente? Acontece aos montes. É que a mídia não vai divulgar essas coisas, porque a pessoa impõe sua posição. Isso aqui eu não concordo porque eu sou de Jesus. Pronto, a mídia já bate em cima. Então, eu preciso processar meus pensamentos. O homem bom é aquele que tem do seu coração, tira um bom tesouro. Entende? O coração aqui são pensamentos. Então, meus pensamentos precisam ser um bom tesouro. E desse bom tesouro, desses bons pensamentos, eu vou então tirar o bem para mim. Eu vou me aproveitar disso aí. Deus vai me dar essa condição. Agora, o inverso é verdadeiro também. Continuando o versículo agora. E o homem mau? Do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração, aqui é o ponto. A gente está falando de pensamento. Não é o pensamento que determina quem você vai ser ou o que você vai ter. É o que você fala. Entende? Só que a Bíblia está dizendo que a maneira de eu falar demonstra o que eu penso. Se eu sou um homem bom ou se eu sou um homem mau. Porque do bom tesouro do seu coração, o homem vai falar coisas boas e vai adquirir coisas boas. Do mau tesouro do seu coração, o homem mau vai adquirir coisas mais ruins que ele vai atrair. Então, se eu não processo as minhas palavras, os meus pensamentos, e sou uma pessoa linguaruda, que pensa e já sai falando, e não quero nem saber, eu vou não apenas atrair para mim e refletir quem eu sou, lembra? O rosto reflete na água e o coração reflete o homem também, do jeito que o rosto reflete na água. Então eu já sei como você é pelo seu jeito de falar. Se eu entendi isso, eu já sei como você está
pelo seu jeito de falar. Mas você não vai só refletir isso. Além de refletir isso, você vai, atrair as coisas em sua volta, as pessoas em sua volta, pela forma de você falar. Porque você fala o que o seu pensamento está cheio. Entendeu? Sim ou não? Então, se você está lá numa fila e começa a falar de violência, você que não é uma pessoa que vive pensando nisso, você até se sente mal com aquela conversa. Você até sai da fila. Ou então evita para entrar nesse assunto. Mas quem só vive pensando nessas coisas, mas como que gosta, irmão? Aí vai juntando 2, 3, 4, todo mundo, cada um tem sua historinha para contar, cada um tem a sua notícia para dar, e só coisa ruim. Só coisa ruim. Você vai atraindo o pecado. Quem fala de pecado atrai as mesmas pessoas que gostam de falar de pecado. Quem pratica aquele pecado, coisas até detestáveis e abomináveis, como disse Ezequiel, também vai atrair as mesmas pessoas. Amém, Jesus? Está dando para entender, sim ou não? Então, o que eu penso não vai determinar quem eu sou, o que eu vou ter. Não é o que eu penso, porque pensamentos vêm para todo mundo. Mas se eu sou um homem bom, então eu vou botar no meu coração bons pensamentos. O bom tesouro do meu coração serão bons pensamentos, que eu vou aceitar. Aquilo, o que é bom pensamento? Aquilo que concorda com Deus. Disso eu vou falar. Então eu vou atrair pessoas que gostam de ouvir ou que precisam ouvir isso. Eu vou atrair situações, coisas boas, porque eu estou falando daquilo que Deus coloca no meu coração. Não quero saber de coisa errada. Amém, Jesus? Deu para entender, sim ou não? É lógico que dependendo do seu trabalho, um médico, um policial, um advogado, dependendo da sua profissão, você vai ouvir muitas coisas. Mas você tem que entrar e tem que sair. Eu não vou ficar, profissionalmente eu vou ter que falar de doença, vou ter que falar de violência, profissionalmente, mas eu não quero saber disso. Isso não é para mim. Para mim é palavra de Deus. E eu sou um bom homem, que do bom tesouro tira o bem. Não sou o mal, que do mau tesouro tira o mal. Por quê? Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Você tem que saber o que está entrando no seu coração. Isso é uma dica para a gente, irmãos. Então, se você está andando com alguém, conheceu um amigo novo, uma amiga nova, está lá no salão de beleza, está lá na rua, alguém que já está entrando até na sua casa, e que só fala besteira, só te convida para coisa ruim, eu vou te falar, por que você continua com essa amizade? Você já sabe o que está no coração daquela pessoa. Já sabe qual é o caráter daquela pessoa. Já sabe como ela pensa. Mas aí a gente passa a vida inteira e não conhece. Pode ser que a boca fala que o coração está cheio. Está cheio, irmão. Você vai perceber logo. Por que você continua com aquilo? Diga amém, Jesus. Está dando para entender até aqui? Deus quer mudar o coração, não só o nosso, mas dos nossos familiares também. Tá? Em nome de Jesus. Salmos 37, versículo 30. Salmos 37, versículo 30. A boca do justo fala de quê? Sabedoria. A sua língua fala do que é? Reto, justo, correto, direito, coisa boa. Coisa boa. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Por quê? Porque só fala de coisa boa. Só fala de coisa boa. Entendeu? Você viu aquele acidente lá? Morreram tanto, arrancou a cabeça, perdeu a perna. Tem gente que é detalhista, já viu? Meu Deus do céu, dá até nervoso. Tem gente que é detalhista para o mal, A pessoa fala até como morreu, de que maneira foi, quanto sangue tinha no chão. Meu Deus do céu. A pessoa, ela se apega aos detalhes quando é coisa ruim. Ela se apega aos detalhes. E aí quantas vezes eu já passei por isso, irmão?
Recentemente eu passei por isso. Eu falei, amigo, mas a Bíblia fala que quando Deus não vigia a minha casa, em vão vigia a sentinela. Graças a Deus que Deus tem me vigiado e que Deus vigie você também. A pessoa fica até sem graça. Até te olha assim de cima e embaixo. Crente, que acredita nessas coisas. Acredita nessas coisas, mas ele só acredita em violência. Por isso que só fala de violência. Só acredita na doença. Por isso que só fala da doença. Só acredita em coisa ruim, por isso só fala de coisa ruim. É o homem mau, que não é necessariamente mau, mas é o homem mau por quê? Porque coisas más entram nos seus pensamentos e saem pela boca. Não é que a pessoa seja mau caráter, não é que a pessoa seja exatamente uma pessoa violenta, uma pessoa má, não. Mas ela só coloca coisa ruim. É disso que está tratando Mateus 6, tá? Lucas 6, tá? Você é visto como um homem mau porque no seu coração só entra coisa ruim. E como eu sei disso? Porque a sua boca só fala de coisa ruim. Entendeu? E você vê muita gente boa, mas como um homem mau. Como uma pessoa que não sabe guardar no coração coisa boa. E quando abre a boca você vê. Meu Deus do céu, só fala de praga, de maldição, de coisa ruim. A gente precisa ter atenção quanto a isso. Aqui, é claro, a boca do justo fala de sabedoria. Então alguém vem falar com você de coisa ruim, tenha sempre uma revelação para dar. Sempre uma palavra. Não, mas com você vai ser diferente. Não, mas fulano foi lá e operou e aconteceu isso. E agora eu vou operar também. Estou super assustado. Não, mas com você vai ser diferente. Vamos orar aqui. Deus vai enviar seus anjos na frente de você lá. Vai dar tudo certo. Não, mas esquece isso, vai dar tudo certo, com você vai ser diferente, estou te falando, você tem que quebrar isso, porque senão você entra naquela onda, e daqui a pouquinho você vai, amém Jesus, entrar em concordância com coisas que são detestáveis e abomináveis para Deus, para usar as duas palavras que Ezequiel usou. Quem entendeu? Vamos voltar lá em Ezequiel rapidamente, Ezequiel 30, Ezequiel 11, perdão. Ezequiel 11, vamos voltar lá, rapidinho. Eu parei no versículo 19. E lhe darei o mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Ele está falando para aquela pessoa que ele já tirou o que é detestável e o que é abominável do meio delas, tá? Tem que tirar. Aí ele fala assim, no 20, para que andem nos meus... Bom, então para que ele vai me dar um coração de carne e vai tirar o coração de pedra? Para que eu ande nos seus estatutos, para que eu guarde os seus juízos e eu execute, não só guarde, mas execute, e eles serão o meu povo e eu serei o seu. Fala assim, esquece, pode esquecer, amém Jesus, aquela doença, aquela enfermidade, aquele mal, aquela situação, aquela noite sem dormir, esquece. Se você permitir que o que é detestável, o que é abominável seja tirado, que ele tire o coração de pedra, coloque o coração de carne, e você então, com isso, consegue guardar seus mandamentos, seus estatutos e seus juízos e execute o que ele te manda, você vai ser o povo dele e ele vai ser o seu Deus. Aí não tem segurança, aí não tem portão eletrônico, aí não tem, sei lá, não tem nada que seja maior do que esse Deus que nos guarda e que nos protege. Amém, Jesus? Que coisa boa, né? No versículo 21 ele vai falar assim, ó, mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair na sua cabeça o seu próprio caminho, diz o Senhor Jeová. Entendeu? Entendeu, sim ou não? Então você pensa, é algo contrário a Deus, e você pega e fala, não pensa antes e fala, você está atraindo e vai recair no seu próprio caminho. Deus está falando, eu vou fazer com que essa pessoa recaia no seu próprio caminho. O que eu tenho que fazer então? Meu coração
veio um monte de pensamento. Meu coração não é mais de pedra. Coisas detestáveis. Eu olhei para outra pessoa e pensei numa relação íntima com aquela pessoa. Pô, mas não é meu marido. Não é minha esposa. Por que eu estou com esse pensamento? Então você não fica viajando, sabe? Tendo pensamentos. Você não fica... Não, na hora você já diz, não, está amarrado isso aí. Por que eu estou pensando isso? Não é meu marido. Por que eu estou pensando isso? Não é minha esposa. Na hora você tem que repreender. O pensamento vem. O que é detestável, abominável, aparece na nossa mente. Cabe a gente mandar isso embora. Eu não quero o que é detestável, eu não quero o que é abominável. Não agrada a Deus, eu não quero. Aí sim, quando você abrir a boca, você não vai ficar falando. Você vê esse pessoal do mundo? Eu dei a ideia, o pensamento, né? De olhar para uma outra pessoa que não é seu cônjuge e ter uma maldade, vir um pensamento diferente, né? E na hora você tem que repreender, é o que está ensinando aqui, na hora. Mas você vê lá no mundo, é assim que acontece lá no mundo? As pessoas do mundo? Não é, irmão. A pessoa do mundo, ela vê e ela fica lá, aquelas 3 mulheres lá, vendo um homem bonitão, saradão. Olha, meu Deus, que coisa, eu estou lá com aquele barrigudinho lá em casa. Poxa, olha que homem. E a outra fica, isso que eu queria ter lá em casa. Olha os braços, olha que perna, olha que não sei o que. Irmão, crente não pode... O pensamento vem, pode até vir, detestável, abominável, mas você tem que mandar isso embora, e quando abrir a boca está repreendido. Eu sou mulher de um homem só. Entendeu isso? Entendeu que o pensamento vem? O pensamento vem. O diabo está aí, irmãos. O mundo jaz no maligno. O pensamento vem. Agora você não pode ficar viajando com esse pensamento. Você não pode ficar criando ilusões, criando sonhos, criando... como é que fala? Fantasia com esses pensamentos. Boa. Eu tinha fugido dessa palavra. Boa. Você não pode ficar criando fantasias com esse pensamento. E se fosse assim? E se fosse dar? E não sei o quê? E lá naquele lugar? E eu nesses braços fortes? E eu não sei o quê? Para, irmão. Vai acontecer se você continuar pensando assim. Guardando esse pensamento, hein? Uma hora o diabo vai armar sua cama e você vai deitar direitinho. Depois, só sofrimento. O diabo sai e deixa você sofrendo. Perde filho, perde marido, perde esposa, perde condição financeira, perde saúde mental, começa a ficar perturbada. É assim que ele faz. Ele primeiro dá o doce e depois joga você no salgado. Salgado é bom, não, salgado não. No amargo. Né, irmãos? Amém, Jesus? Está dando para entender o que eu quero dizer, sim ou não? O pensamento vem. Só que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira o bem. Por quê? Porque a boca fala que o coração está cheio. Do jeito que o rosto, na água reflete o rosto, assim é o coração do homem, vai refletir quem é o homem. Você quer saber quem é essa pessoa? Escute o que ela fala. Tem gente que em 10 minutinhos já mostra para você. Não é para você estar perto dessa pessoa. 10 minutinhos. Não precisa muito perto dela. Tem gente que fala demais, é linguaruda demais. Então fica 10 minutinhos perto dela. É tão linguarudo aquela pessoa que na hora você já vê. Opa, se eu ficar perto dessa pessoa eu vou me contaminar. Daqui a pouco eu estou pensando igual. Por quê? Porque uma pessoa crente não vai falar daquele jeito. Uma pessoa que ama Deus não vai falar daquele jeito. E se falou... Guarde no seu coração. Se falou, é porque está cheio desses pensamentos. Está cheio, se é que já não pratica a coisa. Isso serve para qualquer coisa. Eu falei de prostituição, mas serve para qualquer coisa. Amém, pessoal? Posso continuar? Jeremias 17. Volta um pouquinho. Essa pessoa quer parar aqui, né, Ezequiel, né? Jeremias 17, versículos 9 e 10. No 9 diz assim, enganoso é o coração. Então, nossos pensamentos podem nos enganar.
Entende? Você vou repetir o que eu já falei, bombardeado diariamente por pensamentos que não agradam a Deus. Bombardeado diariamente com pensamentos enganosos. Parece gostoso, parece bom, mas depois vai ser amargo. Depois só vai te trazer dor de cabeça. Entende isso? Eu tenho que ser aquela pessoa que entende que eu não sou assim, eu não aceito esse pensamento mais. Aí a sua boca, quando você abrir a boca, opa, você vai produzir coisas boas em sua volta. Você vai atrair coisas boas em sua volta. Porque você é um homem bom que do bom tesouro tira o bem, né? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Agora versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Quem o conhecerá? Fala para mim. O coração é enganoso. Quem o conhecerá? Aí Deus vem e fala assim, eu esquadrinho seu coração. Não adianta você tentar esconder. Amém, Jesus? O pensamento mal chegou, manda embora. Na hora. Esse pensamento de adultério, de prostituição, de vício, de voltar lá atrás, de lembrar quando era jovem. Irmão, não sei se você já viu isso. Mas tem coisas que a gente lembra. Eu já passei por isso. Tem coisas que a gente lembra de quando era jovem que traz muita alegria. Tem coisas que a gente lembra quando era jovem que dá até nervoso. Você fica até se sentindo mal. Do jeito que a sua juventude foi e pelo que você passou. Tem situações que você vê, você olha assim, você logo vai lembrar da sua idade. Quando você tinha aquela idade. E tem coisas que é bom e tem coisas que não é. O diabo vai começar a fomentar seus pensamentos ali com coisas ruins. Você precisa esquecer isso. Hoje em dia, com redes sociais, com tecnologia, né? Tem pessoas que ficam aí, pessoas já de idade, já formado, já com filho, já casado, que vai lá para Facebook, para essas redes sociais e quer procurar gente antiga. Namoradinho antigo. Namoradinha antiga, gente que marcou a vida dela lá atrás na juventude, marcou, mas acabou, marcou lá, agora você está em outra. Por que você está lá pesquisando, como é que fulana está? Os pensamentos vêm, mas você não pode deixar os pensamentos te controlar. Veio o pensamento, como é que o fulano está? A gente namorou na época de 17, 18 anos, foi uma paixão avassaladora, mas depois ele foi seguir a vida dele, seguir a minha, casei, apaixonado pelo marido, apaixonado pela esposa, então agora, mas como é que ele está? Será que ele casou? Será que está bonitão daquele jeito? Como é que ela está? Será que ela casou? Será que ela está... Aí vai a pessoa para Facebook para procurar. O que você está fazendo? Do coração, o homem mau, do seu mau coração, tira um tesouro ruim, só tira o mal. Na hora que veio o pensamento, está amarrado, para que eu quero saber disso? Está repreendido em nome de Jesus. Amém, pessoal? O Senhor, ele esquadrinha o coração, não adianta ficar, meu marido nunca vai saber, porque eu estou guardando no meu coração, minha esposa nunca vai saber, porque eu estou guardando no meu coração. Esse pensamento uma hora vai aflorar, do jeito que o rosto reflete o outro na água, o coração do homem reflete quem ele é. Uma hora isso vai te contaminar, e você vai ter uma contaminação daquelas que você não vai conseguir sair depois, hein? É só sofrimento. Ele fala, o Senhor esquadrinho o coração. Eu provo o quê? Está aí. Deus prova seus pensamentos. Não guarde, irmão. Não fantasie. Não fique criando fantasias. Não fique ali 1 hora, 2 horas, 1 semana pensando como seria uma coisa que não presta, uma coisa que não é para você mais. Não é mais para você. Passou, acabou, foi embora. Amém, Jesus? O homem mau é aquele que guarda isso. E vai tirar do mau tesouro coisas ruins. E não vai enganar Deus, porque ele prova os pensamentos. E o que ele quer fazer? Por que ele faz isso? Para encontrar os maus? Não. Fala assim, Deus quer encontrar os bons. Parece até o Chaves, né? Siga-me os bons.
Era o Chapolin que falava isso, não era? Chapolin ou Adalberto? Não, é da sua época também o Chapolin Colorado. Ele não falava siga-me os bons? Era o Chapolin Colorado que falava isso, né? Olha aqui, ó. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um, a cada um, segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Ele quer encontrar em você pensamentos bons, para do seu bom tesouro você tirar o bem. Ele tem bens para te dar. Ele tem coisa boa para fazer. Mas antes ele vai esquadrinhar seu coração. Ele vai esquadrinhar seus pensamentos. Se você é aquela pessoa que pega o pensamento e fica fantasiando aí um monte de besteira, ele não vai permitir que coisas boas cheiem, porque o homem mau do seu mau tesouro tira coisa ruim. Amém? Coloca na tela de Jeremias 29:13, que é conhecido. Não, deixa, não precisa colocar não. Não precisa colocar não. Jeremias 29:13 diz: e buscar-me-eis, e me achareis, mas quando me buscardes de todo o vosso coração. Então o meu coração tem que estar limpo. Meus pensamentos têm que ser os melhores. Tem que ser aqueles que estão conectados com o Espírito de Deus, conectados com a palavra de Deus. Aquele pensamento que chega, que não tem conexão com a palavra de Deus, eu tenho que parar. Na hora. Amém, pessoal? Teve um sonho ruim, acordou, já repreende, eu não quero isso para a minha vida. Você já viu isso? A pessoa sonha com um monte de serpente. Ela acorda e no lugar dela tirar aquilo, esquecer e colocar tudo na mão de Deus, que tudo está no controle dele, a pessoa fica o dia inteiro esmiuçando aquilo. Meu Deus, o que é isso? Era serpente para tudo quanto é lado. Será que vai acontecer alguma coisa com meu filho? Aí ela liga para o filho, ela liga para quem está no outro país, está no outro estado, liga para todo mundo. Ela liga para os pastores, ela quer que o pastor dê a revelação. Que serpente é? Passou, ela tá detalhe até da serpente. A serpente era azulzinha, era não sei o quê. O que significa serpente azul? O que significa serpente vermelha? O que significa serpente verde? Irmão, pastor não é cartomante, não lê carta, não é vidente, não. Pastor lê a palavra. Por que você está guardando isso no coração? Porque você teve um sonho esquisito? Fale com Deus e tire esse pensamento. Para de ficar falando sobre isso. O nosso Deus, Ele reverte qualquer situação. Amém, Jesus? Então, eu glorifico a Deus, porque tem sonho, a maioria dos sonhos eu nem lembro depois. Eu sou difícil de sonhar, mas quando eu sonho também é bravo. Mas eu nem guardo sonhos. Eu falo com a minha esposa assim, tive um sonho estranho. O que foi? Não sei direito o que foi, não está repreendido. Geralmente é assim que eu falo. Mas tem gente que é tão influenciável, que até o sonho coloca caraminhola na cabeça da pessoa. De tão influenciável que a pessoa é. E a pessoa fica o dia inteiro, a semana toda, e fala com um, e fala com outro, e fala com um, e fala com outro, e fala com um, fala com outro, fala com um. Irmão, para! Esquece! Coloca na mão de Deus, Ele esquadria seus pensamentos. Busca a Deus de todo o coração. Bom, já estou chegando ao fim, mas primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Ele vai falar assim, ó. Ele vai falar sobre os deveres das mulheres para com seus maridos, mulheres cristãos com maridos cristãos, né? Mas isso aqui eu vou tirar do contexto um pouquinho. Você vai entender por quê. Ele fala no versículo 1: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas a vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Então a mulher tem essa capacidade, vocês mulheres. Aqui está falando, tá, de deveres de cristãos, tá? Não vamos misturar as coisas. De um casal cristão.
Então a mulher cristã vê o homem cristão que agora não está mais se comportando como cristão. Ela então se comporta de uma tal maneira que sem palavra ela ganha o seu marido cristão e faz ele voltar atrás. Então não é com gritaria, ele já errou, já agiu não como cristão. Você também vai agir? Vai perder, não é com gritaria não. Você vai agir como uma mulher cristã e vai fazer seu marido cristão voltar atrás. Ele vai falar aqui do dever do homem. O Pedro, ele vai ensinar sobre os deveres dos homens, dos filhos, dos pais. Ele vai ensinar tudo, tá? Mas aqui está falando das mulheres. Por que eu te trouxe aqui? Versículo 2 diz assim, ó: considerando a vossa vida casta em temor. Agora presta atenção. Olha o que Deus colocou no meu coração. Aqui começa a mensagem, versículo 3. O enfeite delas, o seu enfeite, aí esquece as mulheres agora. Somente as mulheres. Todos nós cristãos. O nosso enfeite não seja o exterior, no frisado do cabelo. Tem homem que pinta o cabelo? Tem ou não tem? Então não é só a mulher. No frisado do cabelo. Tem homem que ajeita o cabelo, bota creme, bota isso, aquilo, porque senão fica feio, né? Então a pessoa coloca. Tem cabelo que é só balançar e está tudo certo. Glória a Deus por isso. Mas tem cabelo que não, tem que ajeitar direitinho. No uso de joias de ouro. Opa, então não é só mulher não. Esquece o contexto. O contexto é: o Pedro está ensinando as mulheres cristãs a cuidar dos seus maridos cristãos que se desviaram para eles voltarem. O contexto é esse. Esquece o contexto, tá? Ele está falando agora de enfeite, que a gente coloca roupas, enfeites, tá? No exterior, para se apresentar, para sair. Frisado dos cabelos, joias de ouro. Na compostura de vestes, como vestes, que tipo de veste, né? Mas ele fala assim: o homem, a pessoa encoberto no coração. É isso que Deus quer saber. O homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito que? Manso e quieto. Que é, fala aí. Quem tem um espírito manso e quieto é o quê? Precioso aos olhos do Senhor. Ninguém está falando para você andar com trapo. Ninguém está falando para você andar com roupa velha, rasgada. Ninguém está falando que você não pode botar um relógio, uma aliança de ouro, um cordão de ouro, de prata. Ninguém está falando que você não pode colocar um brinco. Não é isso. Mas o que ele está dizendo não é isso que Deus vai olhar. Entende? Não é isso que Deus vai olhar. Porque você olha assim, você vê uma pessoa toda elegante. Dentro dela é toda cheia de sujeira. Não é isso que Deus vai olhar. Deus quer olhar um traje, uma roupa, uma joia interior. Amém, Jesus? Num coração incorruptível. É isso que Deus vai olhar. Então, repito, não é que Deus está dizendo que você tem que andar igual uns trapos. Tem gente que anda também que eu vou te contar. Não precisava. Anda com camisa que já é para ter jogado fora, não serve nem para doar. Mas a pessoa quer continuar andando com essa camisa toda rasgada e velha de deputado aí, de político. Tá? Não é isso. Mas tem gente que se preocupa demais com isso e esquece o que está dentro. Porque o coração, o pensamento, é o que vai fazer, se você não vigiar, falar, e a sua fala vai determinar o que você vai ter, o que você vai ser. Os pensamentos, não. O que você fala vai determinar o que você vai ter e o que você vai ser. Então, se vem os pensamentos ruins, bom, eu não sou ruim. Eu não sou ruim. Deus vai estudar meu coração e vai ver que eu não sou ruim. Então, eu não vou ficar falando essas coisas assim, deliberadamente. Amém, Jesus? Isso não vai fazer parte da minha vida. Eu vou processar, vou tirar, isso aqui está repreendido, e quando eu abrir a boca eu vou falar algo que combata aquilo que tentou entrar na minha vida. Vamos terminar agora sim. Provérbios, volta lá em Provérbios, capítulo 3. Deu para entender isso aqui? O Paulo está dando orientação para os servos, para os homens, para as mulheres, mas quando ele fala das mulheres, ele fala do trajo, das joias, dos enfeites. E ele fala: vocês, homens, seres humanos, pessoas cristãs, tem que saber como você está se enfeitando para Jesus.
O enfeite para Jesus é interno, não é externo, né? Ele olha para o coração, não olha para o exterior. Então, amém. O exterior é para os homens, o interior é para Deus. Só que o exterior reflete quem você é no interior. Tem que ter um cuidado com isso, né? Para fechar, Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu. O que isso significa, irmãos? Todos os meus pensamentos devem ser pensamentos de uma pessoa que confia. E aí? Então, quando você abre a boca, você está refletindo o que você pensa. Então, se você abre a boca e as suas palavras não refletem confiança em Deus, são só palavras de derrota, de desconfiança, de medo, de dúvida, significa que o seu coração não confia no Senhor. Seu coração confia no que você vê, confia no que está em sua volta, mas não confia no Senhor. Então, seu corpo está doente, mas seu coração confia no Senhor. O pensamento vem, eu estou doente, e agora? Você repreende, quando você abre a boca, você fala o quê? Já estou curado. Em nome do Senhor Jesus. Então, a sua boca refletiu a sua confiança em Deus. Não o primeiro pensamento que apareceu, e agora, o que será de mim? É o primeiro pensamento. Não, você parou, não abriu a boca. Quando abriu a boca, disse, já estou curado pelas feridas de Jesus. Então, as suas palavras refletem que você está bem com Deus, que você confia em Deus. Amém, Jesus? Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no seu próprio, olha aí, de novo, pensamento, coração, entendimento. Aquilo que você entendeu ali. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Todos os teus caminhos. Emocional, espiritual, material, financeiro. Tem gente que está na igreja há anos e ainda não devolve seu dízimo, não dá suas ofertas, ainda fica receoso de obedecer a Deus para ofertar. Em todos os seus caminhos, reconhece-o. E ele vai fazer o quê? Endireitar as nossas veredas. Tá. Então eu reconheço ele em todos os seus caminhos, e ele vai à frente, endireitando as minhas veredas, meus caminhos, minhas ruas onde eu vou andar. Ele vai endireitando. Então, como que eu vou reconhecer? Como que eu vou reconhecer? Não, o que eu quero dizer é outra coisa. Como que eu vou demonstrar que eu reconheço o Senhor nos meus caminhos? O Pedro falou lá em relação às mulheres, que eu tirei do contexto. Não com enfeite. Não adianta eu subir aqui de terno e gravata com a Bíblia, não com enfeites. Entende? Não adianta você botar uma roupa que pega aqui e vai até o seu tornozelo. Não adianta, se o seu coração está cheio de malícia e cheio de maldade. Não com ouro, com prata, com enfeites. Por isso que eu tirei do contexto lá. Entende? Você reconhece quando nos seus pensamentos você não aceita que entre no seu coração, nos seus pensamentos, aquilo que não concorda com Deus. E quando você não aceita, quando você não abre a boca para falar, você engole seco, repreende aquilo e fala: ah, diabo, perturbado, sai da minha mente que esse pensamento não é para mim. E quando você abre a boca, você fala contra aquilo. Nessa hora, Deus percebe, e qualquer pessoa em sua volta percebe, você reconhece o Senhor. E aí ele vem, e ele endireita seu caminho. O doente fica curado, o triste fica alegre, o desempregado consegue emprego, as coisas começam a ajustar, e sua família começa a perceber, tem coisa diferente acontecendo aqui dentro de casa. Amém?